Olá, querido amigo do canal, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, que você esteja pronto para falar de NFL. Se mais nada, lembra, hein? Se inscreve no canal, deixa o seu like e considera se tornar membro do clube de membros. Muito conteúdo exclusivo, muito conteúdo bacana e planos para todos os bolsos. Algumas pessoas têm dificuldade de achar o botão pro membro, né? Porque no iPhone, em algumas versões do iPhone, não aparece. Isso é um BO clássico da Apple com a Google, tá? Entra pelo computador ou pede no navegador a versão para computador que aí aparece, tá? Aí você consegue se tornar membro de forma tranquila. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse Lions e Packers, jogo importantíssimo, vencido no finalzinho pelos Lions por 34-31, jogo que basicamente tira os Packers da briga pela divisão, né? Coloca uma vantagem boa para os Lions, coloca mais pressão nos Vikings. Os Vikings precisam vencer, senão os Lions vão ter o controle e faz com que os Eagles nesse final de semana sigam na obrigação de vencer. Tem Carolina, tendência que vença na briga pelo seed 1. Tá? Mas 5 pontos que eu separei que eu achei interessante, eu não vou mentir, dei uma cochiladinha no terceiro quarto, acordei assim, né? Aí voltei pro jogo e hoje de manhã revi o jogo uma vez no condensado, uma vez na câmera tática e tirei alguns pontinhos para mim. E o primeiro ponto é: Ben Johnson é o melhor coordenador da liga. Não estou dizendo defesa, ataque, não, o melhor no geral mesmo, por boa margem para mim. E o Dan Campbell terá um trabalho árduo em encontrar alguém ao nível dele em 2025, né? O Ben Johnson me parece assim, isso não quer dizer que ele vai ser um grande head coach, tá? Ele vai ter várias entrevistas para ano que vem, mas parece que ele tem um mapa da defesa adversária. Parece que ele tem tudo scriptado que a defesa adversária vai fazer. Tá? Óbvio, tem seus missed calls, né? Suas chamadas ruins, como para mim foi ruim aquela quarta descida no campo de defesa. A gente fala daqui a pouco sobre chamar aquela quarta descida, mas a chamada da jogada, aquele tosse para mim não foi bom e por aí vai. Mas em geral, eu me arrisco a dizer que é um play call no nível Kyle Shanahan, Sean McVay, quando apareceram na liga, que assombraram a liga, né? Chamando as jogadas. Então, assim, agora parece que ele sabe, assim, não é que sabe a tendência, parece que ele sabe o exato momento que o oponente vai mandar um blitz, que o oponente vai recuar, formado em matemática e ciências da computação. Deve ter um trabalho estatístico enorme por trás dessa sua unidade, né? Tem um scout muito bom e deve trabalhar isso de forma muito assertiva. Isso tudo entendendo muito de futebol americano junto. Então, assim, é o melhor para mim, é o assistente do ano, deveria ganhar esse prêmio, e o Dan Campbell vai ter muito trabalho para encontrar alguém ao nível dele. Tomara que encontre, pode ser que esteja dentro da própria comissão técnica, como era o caso do Ben Johnson, né? Que primeiro era treinador de tight ends, depois passou a coordenador de jogo aéreo, até se tornar coordenador ofensivo em 2022 e mudou esse ataque, tá? Mudou esse ataque, ele explodiu na mão do Ben Johnson, para mim o melhor coordenador da liga. Segundo ponto, Green Bay precisa resolver o seu problema da pressão no quarterback. Ontem conseguiu pressionar o Jared Goff em apenas 22% dos snaps. Sim, a linha ofensiva dos Lions é muito boa. Tem o mérito de um desenho, como a gente falou, perfeito, de um ataque muito bem scriptado, que além disso te deixa sempre refém da ameaça do jogo terrestre, com Gibbs e Montgomery. Tá? Mas no geral, é um time que não pressiona bem o quarterback. Tá? É o quinto pior na liga pressionando o lançador adversário. Então Green Bay precisa sim resolver esse problema. Para a pós-temporada, isso pode ser a diferença entre avançar um jogo ou ficar pelo caminho. Tá? Às vezes, durante a temporada regular, você consegue resolver algumas coisinhas, né? Não é como se Green Bay tivesse uma grande secundária e um grande corpo de linebackers para poder se dar o luxo de ter um pass rush um pouco menos eficiente. É um grupo ruim na secundária? Longe disso, é Xavier McKinney jogando em alto nível, mas os cornerbacks, tirando o Jerry Alexander que está lesionado,
não são a oitava maravilha do mundo, tá? A mesma coisa entre os linebackers, você tem bons jogadores. Então você precisa dessa engrenagem do pass rush funcionando, tá? Você precisa sim melhorar isso. Jogadores precisam jogar melhor e o Jeff Hafley, o treinador, o coordenador de defesa, precisa encontrar uma alternativa, tá? Vamos lá, nos playoffs você vai ter os Eagles com essa ameaça terrestre, dando tempo pro Jalen Hurts, os Lions, você vai ter os Vikings, né, que tem Justin Jefferson, Edison, Hawkinson, você não quer dar tempo para que esses caras possam desenvolver suas rotas, tá? Você vai ter algum time com, talvez o Seattle com DK Metcalf, né? Você vai ter ou os Buccaneers ou os Falcons, então pode ser uma ameaça muito grande se você não conseguir pressionar o quarterback. Terceiro ponto. Detroit está desafiando os recebedores adversários. E eu não acho que esteja necessariamente desafiando os quarterbacks. Detroit ontem mandou 62% de blitz para cima do Jordan Love. Mas eu não acho, e o Jordan Love teve um bom trabalho contra o blitz, mas eu não acho que Detroit olhe e diga assim, esse Jordan Love, ele é fraco e eu vou mandar o blitz para cima dele. Eu não penso que seja isso. Eu penso que Detroit pense da seguinte maneira, olha, quem são os recebedores deles? Christian Watson, Dontavian Wicks, Jaden Reed e Tucker Kraft. Eu tenho aqui o Terrion Arnold, né? Eu tenho o Carlton Davis, eu tenho o Brian Branch, eu tenho o Kirby Joseph, eu me garanto, tá? Posso tomar uma big play ou outra, mas eu me garanto. Então eu não vou deixar essa linha ofensiva confortável. Esse é o verdadeiro desafio, por isso que esse time tem mandado tanta blitz. Esse time perdeu o Aidan Hutchinson, a gente precisa lembrar disso, e por mais que o Zedarius Smith seja um bom jogador, não tá nem perto no patamar nesse momento da carreira, tá? O Alan McNeil é bom jogador no miolo, mas precisa criar confrontos um contra um, e para mim é isso que o Aaron Glenn tá fazendo. E eu acho que a estratégia vai ser a mesma no próximo jogo contra o Buffalo Bills. A questão é que o Josh Allen é um quarterback melhor que o Jordan Love e que tem mais ferramentas físicas para lidar, né, com uma escapada ou algo nesse sentido. Quando você joga muito homem a homem blitz, uma escapada do quarterback correndo é um drama. E o Josh Allen fazendo o scramble, essa escapada em jogadas de passe, ele é um dos melhores da liga, assim, por muito assim, né? Tipo, o Lamar é um quarterback que corre naturalmente, mas esses que escapam, o Josh Allen é excelente. Tem toda essa força física dele, até sendo para corridas desenhadas. Então, a gente vai ver um confronto interessante. A gente tem Khalil Shakir, a gente tem a Murray Cooper, que não tá jogando em alto nível, né? E por aí vai contra essa secundária. Eu acho que é um confronto parelho de novo, como era ontem. Agora, será que o Josh Allen pode ser o fator que o Jordan Love... Não é que o Jordan Love não conseguiu, pode ser um fator maior que o Jordan Love? Os Packers anotaram 31 pontos, eu não posso olhar aqui e dizer que o Jordan Love não foi o fator, né? Mas ser um fator ainda maior, fica aí a minha dúvida que vem para a semana que vem. Mas Detroit está desafiando os recebedores adversários, está dizendo, eu confio nos meus caras mano a mano contra você. Green Bay Packers precisa também fazer um trabalho melhor em primeiras descidas. Por que eu tô falando isso? Tá? Ontem o time teve 1 de 5 em terceiras descidas. Terceiras descidas são muito reflexo do que acontece nos downs anteriores. O time conseguiu algumas big plays em segundas descidas, né, principalmente no segundo tempo, mas teve uma média de 2,5 jardas por tentativa no primeiro down. Isso faz o quê? Fecha o playbook, tá? Então, assim, se eu tenho uma segunda para 7, o meu play call já é totalmente diferente, o adversário já está mais confortável para mandar o blitz, inclusive, tá? E aí eu costumo ficar em terceiras descidas complicadas. Ontem a média de distância nas terceiras descidas para Detroit, para Green Bay, era de 8 para cima. Tá? Então, 8 para cima, você sabe que o adversário vai passar. Você sabe que o adversário vai passar. Então eu posso mandar o blitz, eu preciso trabalhar a linha de first down, mas eu quero apressá-lo. Se o meu time tá clear bem, tá tudo certo. Então é isso. Precisa resolver esse problema em early down, em primeira descida.
senão vai continuar tendo dificuldades. Nos 2 jogos contra os Lions, eles tiveram 4-17 em terceiras descidas, reflexo de um trabalho pobre nos primeiros downs, especialmente no primeiro tempo dos 2 jogos, e isso impacta demais. E para fechar, não posso deixar de falar que não concordo, nunca vou concordar com a chamada de ir na quarta descida, tá? No terceiro quarto, no seu campo de defesa na linha de 30. 4-1, os Lions foram. Eles tinham 1,29 no terceiro quarto, ganhando por 3 pontos, e a bola estava na linha de 30 ou 31. E foram para uma quarta descida, que ainda a chamada para mim foi ruim, uma das piores chamadas do Ben Johnson, que foi um toss para o Jahmyr Gibbs, e foram parados e deram um campo curto para o Jordan Love, virou um touchdown. Veja bem, seu time está ganhando o jogo, eu entendo ser sua filosofia de ser agressivo, mas mesmo dentro de uma filosofia de ser agressivo, eu acho que existem momentos e momentos, lugares e lugares. Não vou contestar nenhuma das outras 4 chamadas que são do meio de campo para lá, tá? Que são do meio do campo para lá. Não tenho problema com isso. Não faria algumas delas, possivelmente algumas delas não. Sou um pouco mais conservador. Minha forma de pensar. Mas não é porque é a minha forma de pensar que é certa. Não é porque é a minha forma de pensar que é a única que é boa. Tá? Como aqui também não. Mas eu estou dando a minha opinião que, para mim, é completamente desnecessário se correr o risco de botar o oponente na linha de 30. Talvez você quisesse mudar o momento do jogo, seu time acabou de forçar um punt, você quer isso, eu entendo perfeitamente. Mas o perigo do campo curto, eu deixo o meu adversário pelo menos na posição de empatar o jogo, faltando ainda um quarto, eu acho desnecessário. Se é uma campanha para eu vencer o jogo, obviamente eu vou, mas na linha de 30, e assim, não era uma polegada, não era uma coisa que dava pro Jared Goff pular pra frente, sabe? Não é como se seu time tivesse um tush-push, eu não iria. E não tem número no mundo, não tem analytics no mundo que me convença, tá? Eu acho que o futebol americano é um jogo de situação, situacional, posicional, né, de questão de posição de campo, e aí você corre um risco que eu, Davis, acho desnecessário. Não deu certo, e eu falaria a mesma coisa se tivesse dado certo, eu acho extremamente desnecessário, mas Dan Campbell vai seguir tentando, porque é a filosofia dele, e tá ganhando. Quem sou eu para falar de quem tá ganhando, né? E é isso. Então esses foram os meus 5 pontos sobre o jogo. Meu muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, valeu e tchau.